Olá, gente, graça e paz. O tema de hoje será sobre família e eu quero debruçar sobre o texto de Provérbios capítulo 22, versículo de número 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Nós estamos vivendo numa época de complexidade muito grande, uma guerra ideológica que vem sobre a geração a qual nós estamos vivendo. Quem mais tem sofrido esta guerra ideológica de linha de raciocínio tem sido exatamente a nossa juventude que frequenta a escola, que estão praticamente mais emergidos nas redes sociais e na mídia em geral, mídia impressa e através de todos os outros canais que estão à disposição. E é nesse ponto que nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes, porque a geração a qual nós estamos vivendo, segundo alguns estudiosos, vão falar que é uma geração que acaba sofrendo o relativismo, por exemplo. Essa era está relativizando muito a verdade. Hoje, as pessoas não conseguem apresentar uma verdade. Existe uma guerra, por exemplo, quando você vai falar sobre política nas redes sociais. E não somente sobre política. Qualquer verdade apresentada nas redes sociais cria uma guerra de debate sobre aquilo que foi apresentado. Porque, segundo alguns estudiosos, esse método do saber dentro do contexto do relativismo tem muito a ver com aquilo que a pessoa aprendeu na jornada da sua vida. E olhando para cada indivíduo que aprendeu uma coisa diferente do outro indivíduo, nós vamos continuar vivendo diante deste pânico ideológico total, nesta época em decadência de pecado, onde as verdades são distorcidas, e onde a mídia tem trabalhado muito forte a persuasão para poder levar o jovem cristão a viver numa realidade totalmente oposta à realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Na época de Jesus, ele se apresentou e apresentou aos seus discípulos e às pessoas que estavam em sua volta sobre um método totalmente diferente do método do que o mundo estava vivendo. Jesus apresentou as boas novas. Jesus apresentou o reino de Deus. Essa palavra grega que vem de Basileia. Jesus apresentou a Basileia, Jesus apresentou o reino. E por que Jesus fez isso? Jesus apresentou as boas novas porque o povo estava vivendo uma nova realidade diferente da realidade de Deus. O parâmetro de Deus não estava sendo vivido na época de Jesus. Então Jesus chama a atenção daquele povo e diz o seguinte para aquele povo: prestem bem atenção, vocês precisam abandonar esse estilo de vida que vocês estão vivendo e vocês precisam viver um novo estilo de vida que eu estou apresentando a vocês. Este novo estilo de vida que eu estou apresentando a vocês é Basileia, é o reino. Existe um novo reino, e não é o reino dos homens. Não é este reino que vocês estão vivendo. Este novo reino que eu estou apresentando, disse Jesus, é o reino de Deus. E é para este reino que vocês precisam olhar. E é através deste reino que vocês precisam se arrepender deste reino que vocês estão vivendo e voltar o coração para Deus, para viver a ética de Deus e não a ética dos homens. Quando nós contextualizamos essa linha de pensamento do Evangelho, da doutrina do Evangelho para esta época que nós vivemos, e olhando aqui para Provérbios capítulo 22, tem duas linhas de raciocínio que eu quero trazer aqui para nossa lembrança, para a condução da nossa vida enquanto nós estamos discipulando pessoas. A primeira orientação vem no começo do versículo 6, que é instrua, educa a criança. Eduque a criança que está em sua casa. Instrua a criança que está na sua casa. Há um efeito muito poderoso na palavra de Deus.
O Evangelho está nos ensinando, o Evangelho está nos cobrando a discipular as pessoas que estão em nossa volta. O Evangelho está nos chamando à responsabilidade da educação. Talvez você tenha vivido estes dias de vida corrida e quem sabe você está trabalhando demais, quem sabe você está correndo demais através dos seus próprios valores, das suas próprias conquistas, e você está esquecendo da responsabilidade da educação, a responsabilidade de instruir aqueles que estão na sua casa. E o Espírito Santo está soprando em seu coração para que você possa voltar a essa instrução bíblica, a este mandamento bíblico, a esta responsabilidade que todo pai, todo líder deve ter, de aconselhar as pessoas que estão em nosso torno, em nossa volta. Então é diante desta realidade que eu te convoco a educar os seus filhos que estão em casa, porque eles estão sendo educados pela mídia. As crianças de hoje acompanham esses youtubers, esses ditadores de opiniões, através das redes sociais, através de filmes e séries que eles assistem. Existe uma linha de raciocínio muito, por que não dizer depravada, sendo apresentada para a nossa juventude, para as nossas crianças. As nossas crianças estão sofrendo um perigo muito grande nos dias de hoje. Se elas de fato não forem educadas em casa, educadas pelos seus pais, elas correrão o risco de crescerem com uma formação de opinião totalmente ao contrário daquela que a Bíblia Sagrada tem nos apresentado. E se isso acontecer, será uma desgraça total para essa juventude. Essa juventude vai crescer em decadência moral e vai viver uma destruição total, porque é isso que o pecado faz na vida do ser humano. Mas se essa criança de fato for educada, ela vai ter a capacidade de combater qualquer ideologia distorcida que tem tentado apresentar algo que não condiz à realidade do Evangelho de Jesus Cristo. A criança que foi educada pela palavra de Deus, ela tem um benefício muito grande. É sobre este benefício que eu quero trazer aqui à memória, lendo esse contexto de Provérbios capítulo 22, e no finalzinho do versículo 6, diz o seguinte: e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O que Provérbios está dizendo? Provérbios está dizendo que o indivíduo que foi bem educado, que foi bem instruído, num futuro bem próximo, esse indivíduo sempre trará à memória aquilo que de fato dá capacidade de viver de forma autêntica. Eu me lembro, por exemplo, da história de pessoas na Bíblia que, depois de muito tempo, sofreram uma tentação. Só que ao sofrer a tentação, essa pessoa recebeu um sopro da graça de Deus no seu consciente, ao ponto de lembrar da instrução recebida pelos pais, pelos avós, pelos líderes, e a partir daí, se arrepender daquele pecado cometido e voltar ao Evangelho. A palavra de Deus tem um poder de fazer a pessoa lembrar a educação recebida. Tem o poder de fazer a pessoa viver aquilo que de fato ela recebeu desde criança. O apóstolo Paulo nos lembra disso quando escreve uma carta a Timóteo. Paulo fala da educação que Timóteo recebeu de sua avó. E essa educação agora estava fazendo a diferença na vida de Timóteo. Aquela mensagem que Timóteo havia recebido como educação de vida, agora estava formando nele um novo pastor de caráter. Há um benefício muito grande para uma família bem educada no padrão da verdade de Deus.
há um benefício de influência agregadora para todos aqueles que sofreram a persuasão do Evangelho. São sobre essas boas novas que Jesus educa os seus discípulos e que Jesus ensina os seus discípulos a fazerem novos discípulos em Cristo Jesus. Os seus filhos, eles vão sofrer tudo quanto é tipo de ideologia dentro da escola, dentro do trabalho, no meio das redes sociais, ao assistir um filme, na rua onde mora, no convívio com os amigos, aonde eles estão. Mas se a palavra de Deus de fato estiver no coração deles, o sopro da graça irá sobre o seu sumo consciente, o seu subconsciente, aliás, e fará lembrá-lo de que esta palavra é a qual eles devem viver e não o ensinamento do mundo. Se no momento de dificuldade, um momento de bombardeio ideológico vier sobre a vida deste jovem que um dia for educado, este jovem que um dia sofreu essa doutrina educacional, se um dia ele passar por uma prova que venha colocar a mente dele em desequilíbrio, o sopro da graça irá sobre o seu coração e o fará se arrepender dos seus pecados e viver a mensagem do Evangelho todos os dias de sua vida. E não somente isso, quem um dia sofreu a educação, quem um dia experimentou o ensinamento da graça, também vai ter a capacidade de educar as pessoas que estão em sua volta e ensinar em qualquer ambiente que essa pessoa esteja presente. Ela terá a capacidade, através da graça de Deus, de, através do seu próprio testemunho, apresentar que existe uma verdade que é muito além desta verdade apresentada por este mundo decaído em pecado. A minha oração é que Jesus possa me ensinar todos os dias a educar aquelas pessoas que estão em minha volta, os meus filhos, a minha família, a juventude a qual sou líder, os meus adolescentes e todos os meus amigos. A minha oração é que a educação a qual veio sobre mim quando eu era jovem possa sempre me trazer à memória a disciplina, os bons princípios, para que eu possa viver a minha velhice, para que eu possa viver a minha época presente de forma bíblica, sempre perguntando o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Eu faço essa oração e te convido a fazer essa mesma adoração, essa mesma oração em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Shalom Adonai.